Cansado? Não ignore este sinal. Deus está chamando você de volta. Faça esta oração todos os dias e acalme o seu coração. Inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar todas as nossas orações e deixe seu like. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há um cansaço que transcende a mera exaustão física, um esgotamento que aprofunda suas raízes na alma, atingindo cada fibra do ser. É aquela sensação persistente de acordar já exausto, como se o sono não tivesse cumprido seu propósito reparador, e de terminar o dia com uma fadiga que nem mesmo a inatividade consegue aplacar. Sua mente, um turbilhão incessante de pensamentos, ruminações e preocupações, opera em rotação máxima, cobrando perfeição a cada passo, gerando uma autoculpa paralisante. Você anseia por uma pausa, por um momento de quietude que possa de fato restaurar seu interior, mas a própria ideia de parar evoca um temor profundo de perder o que quer que tenha construído, de ver seus esforços desmoronarem. O pedido de ajuda parece impossível, pois a crença de que ninguém compreenderá a profundidade de sua luta interna se solidifica. E assim, você se vê prisioneiro de uma fachada, um sorriso forçado para o mundo exterior, enquanto, por dentro, algo vital se desintegra. Um grito silencioso da alma que ecoa sem ser ouvido. A pior parte é a imposição autoimposta de que não se pode parar. Não agora, não neste momento de tantas demandas. Mas é exatamente nesse ponto de ruptura que uma voz interior, ou talvez algo mais profundo, nos chama a atenção, pois até os maiores exemplos de força e fé da história enfrentaram essa mesma batalha interna. Pense por um instante nos pilares da fé, em figuras cuja resiliência e poder transformaram nações e desafiaram o impossível. Até eles conheceram o limite da própria força. Moisés, aquele que se posicionou diante do faraó com autoridade divina, que ergueu seu cajado e testemunhou a abertura milagrosa do Mar Vermelho, esse mesmo líder, ungido e poderoso, um dia chegou ao seu ponto de colapso. Em um momento de profunda vulnerabilidade, ele clamou: "Eu sozinho não posso carregar esse povo. É peso demais para mim." A liderança de milhões de pessoas, a constante mediação entre Deus e um povo rebelde, o fardo de suas murmurações e incredulidades, tudo isso se acumulou sobre seus ombros, levando-o à beira do desespero. Não era falta de fé, mas a simples realidade da finitude humana diante de uma tarefa que transcendia sua capacidade. E a resposta do divino não foi repreensão, mas sim ajuda concreta. Deus não o censurou por sua fraqueza. Ao invés disso, enviou suporte, designando 70 anciãos para compartilhar o fardo da liderança. Essa é uma lição fundamental. Quando a nossa força humana se esgota, a graça de Deus se manifesta, não para nos recriminar, mas para aliviar o peso, para nos capacitar de maneiras que jamais poderíamos por nós mesmos. A sobrecarga não é um sinal de falha moral, mas um convite à dependência divina, um lembrete de que não somos feitos para carregar tudo sozinhos. Considere também Elias, o profeta de fogo. Após um triunfo espetacular no Monte Carmelo, onde desafiou 450 profetas de Baal, orou e viu fogo descer do céu para consumir seu sacrifício, demonstrando a supremacia do Deus verdadeiro. O que se seguiu não foi glória ou reconhecimento, mas uma profunda e avassaladora depressão. A ameaça de uma rainha o fez fugir para o deserto, onde, em meio à sua solidão e exaustão, ele pediu para morrer. "Já basta, Senhor, tira minha vida." A ironia é gritante.
O homem que desafiou reis e fez milagres estava agora prostrado pelo esgotamento físico, mental e emocional. Ele havia gastado tudo de si. E o que o Altíssimo fez? Não o julgou, não o forçou a continuar em sua própria força. Pelo contrário, deu-lhe descanso profundo, providenciou alimento e água para restaurar seu corpo, e só depois, em um sussurro gentil, e não nos grandes espetáculos de vento ou fogo que Elias talvez esperasse, falou com ele no silêncio da caverna. Essa narrativa nos revela a sensibilidade divina para com a fragilidade humana. É um lembrete poderoso de que o Criador conhece nossos limites e, em vez de nos exigir mais do que podemos dar, nos oferece restauração e uma nova perspectiva, muitas vezes na quietude, longe do barulho e das expectativas do mundo. Se até Moisés e Elias, homens que literalmente mudaram o curso da história e foram instrumentos poderosos nas mãos do divino, sentiram o peso do cansaço e da sobrecarga, quem somos nós para nos culparmos por experimentar essa mesma fadiga? O problema reside em nossa incessante busca por controle, na nossa ilusão de que precisamos acertar em tudo e dar conta de todas as exigências. Nossa sociedade nos impulsiona a uma performance constante, a uma cultura de produtividade que raramente permite pausas. Queremos ser perfeitos em todas as áreas da vida, no trabalho, nos relacionamentos, na vida familiar, na aparência, nas redes sociais. Essa pressão autoimposta, muitas vezes internalizada de expectativas externas irrealistas, nos leva a um ciclo vicioso de esforço exaustivo. Ignoramos os sinais, mas o corpo, em sua sabedoria inata, fala. A alma, em sua profundidade, grita por alívio. A mente, sobrecarregada, trava, incapaz de processar mais informações ou emoções. É nesse ponto de ruptura que a pergunta inevitável surge: o que está realmente acontecendo comigo? Por que me sinto assim, mesmo quando deveria estar bem? E a resposta, ecoando através dos séculos com autoridade e amor, é um chamado, uma convocação divina para um retorno essencial. Não é uma condenação, mas um convite amoroso. Deus está chamando você de volta ao seu centro, à sua essência mais pura, àquilo que verdadeiramente importa. Ele está chamando você de volta ao seu propósito original, afastando-o das distrações e das demandas que roubam sua paz e energia. E, acima de tudo, Ele está te chamando de volta à sua presença, o lugar de descanso e renovação inesgotáveis. O Mestre, Jesus, sabia exatamente os dias pelos quais você passaria, as pressões, as ansiedades, as dores da alma que a vida inevitavelmente traria. Por isso, Ele estendeu um convite que ressoa até hoje, com uma simplicidade e profundidade que desafiam a complexidade de nossa exaustão. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa não é uma promessa de férias efêmeras, de um alívio superficial que depende de uma mudança de cenário ou de circunstâncias externas. Não é um convite para escapar da realidade ou para que os problemas desapareçam magicamente. É uma promessa de alívio profundo para a alma, um descanso que não se fundamenta no silêncio externo, mas numa confiança interna inabalável. O verdadeiro repouso não é a ausência de trabalho ou desafios, mas a presença da paz em meio ao caos. É a capacidade de encontrar serenidade dentro de si, independentemente do turbilhão exterior. E ele continua, ampliando a profundidade desse convite. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Isso é mais do que uma metáfora, é um convite à parceria. O jugo, na antiguidade,
era uma peça de madeira que unia 2 bois para arar a terra, dividindo o peso da tarefa. Ele não o tira da batalha, da jornada da vida com os seus desafios inerentes. Pelo contrário, ele entra nela com você. Ele se une a você no mesmo jugo, mas carrega a parte mais pesada, amortece os golpes, guia os passos. Quando você anda com ele, o jugo se torna leve, o peso é dividido e a alma finalmente respira. Esse é o segredo da leveza em meio ao fardo. Não carregar sozinho, mas compartilhar o peso com aquele que é capaz de sustentá-lo. Davi, o pastor que se tornou rei, também compreendeu essa verdade fundamental sobre o descanso da alma e a provisão divina. No Salmo 23, ele declara com uma confiança inabalável: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma." A imagem é de total dependência e cuidado. O pastor não empurra suas ovelhas à força para onde elas não querem ir. Ele as guia mansamente. Ele as conduz a lugares de nutrição e paz, não de exaustão. Deus não quer nos sobrecarregar ou nos empurrar para além de nossos limites. Ele deseja nos guiar suavemente, nos conduzir a lugares de refrigério, onde a alma pode ser restaurada e fortalecida. Ele conhece as veredas mais seguras, os pastos mais ricos, as águas mais calmas, e nosso papel é simplesmente confiar em sua liderança, permitindo que ele nos dirija para o nosso próprio bem-estar. E para aqueles que se sentem completamente esgotados, cujas forças parecem ter chegado ao fim, há uma promessa de renovação que transcende a compreensão humana. Isaías 40:29 afirma que ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E o verso 31 complementa essa visão de esperança. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A analogia com a águia é profundamente inspiradora. Você sabe o que a águia faz diante da tempestade? Ela não foge, não tenta resistir ao vento em baixa altitude. Pelo contrário, ela sobe, ela se eleva acima das nuvens turbulentas, usando as próprias correntes de ar ascendentes da tempestade para voar mais alto, para encontrar a calma acima do caos. É exatamente isso que o Poderoso deseja fazer por você. Ele quer que você não apenas resista à tempestade da vida, mas que a transcenda, que encontre uma força e uma perspectiva que o elevem acima de suas circunstâncias, capacitado por um poder que não é seu, mas dele. Entender e aceitar esse chamado ao descanso não é um ato de desistência ou fraqueza. Pelo contrário, é um profundo ato de fé e confiança. Quando você se permite descansar em Deus, você não está abandonando suas responsabilidades ou se eximindo dos desafios da vida. Você está, na verdade, reabastecendo suas reservas, realinhando-se com a fonte de toda a força e sabedoria. Você está permitindo que a graça divina preencha o vazio deixado pela exaustão. É um reconhecimento humilde de que você não precisa carregar o mundo em seus ombros sozinho. Essa é uma jornada espiritual, onde o descanso se torna um ato de devoção, um espaço para a alma se reencontrar, respirar e ser restaurada para continuar a caminhada com um novo vigor e uma nova perspectiva. Amém. Que Deus te abençoe.